The Substance, ou A Substância, é um filme de 2024, do gênero terror corporal, escrito e dirigido por Coralie Fargit e estrelado por Demi Moore, Margaret Qualley e Dennis Quaid. O filme acompanha uma celebridade em declínio que decide usar uma droga do mercado negro, uma substância replicadora de células que cria temporariamente uma versão mais jovem e melhor de si mesma, causando efeitos inesperados. Em seu 50º aniversário, Elizabeth Sparkle, uma outrora celebrada, agora decadente, estrela de cinema de Hollywood, é demitida sem cerimônia do programa de aeróbica que ela apresentava anos atrás, com o produtor Harvey dizendo que sua idade avançada é o motivo. Enquanto dirigia para casa, Elizabeth se distrai com um outdoor dela mesma sendo retirado, resultando em um grave acidente. Em um check-up no hospital, um jovem enfermeiro lhe oferece um pendrive com o título The Substance, que explica que há um soro que gera uma versão mais jovem, mais bonita e mais perfeita de si mesma. Depois de alguma hesitação, Elizabeth encomenda o soro e injeta o ativador de uso único, o que resulta no surgimento de uma versão muito mais jovem dela mesma, através de uma fenda nas costas dela. O soro estabelece uma relação simbiótica entre os dois corpos. Elizabeth deve transferir sua consciência entre os corpos a cada 7 dias, com o corpo inativo permanecendo inconsciente. A outra versão também precisa de injeções diárias de fluido estabilizador, extraído do corpo original através de uma punção lombar, para prevenir a deterioração. A outra versão, que se nomeia Sue, é rapidamente contratada por Harvey para substituir Elizabeth. O novo programa de televisão de Sue a lança para a fama, eventualmente sendo escolhida para apresentar o grande programa de Ano Novo da emissora. Como Sue, a atriz desfruta de uma vida confiante e hedonista, enquanto vivendo como Elizabeth, se torna uma reclusa insegura. Após uma noite de sexo, Sue extrai mais fluido estabilizador de Elizabeth para prolongar as atividades sexuais. Na manhã seguinte, Elizabeth acorda para descobrir que o seu dedo indicador envelheceu rapidamente. O fornecedor adverte que permanecer como Sue por mais de 7 dias provoca um envelhecimento rápido e irreversível do corpo original e que Elizabeth deve seguir o horário de trocas para evitar que isso volte a acontecer. Apesar de partilharem uma única consciência, ambas as personalidades começam a ver-se como indivíduos separados e rapidamente começam a odiar-se. Elizabeth torna-se ciumenta da beleza e sucesso de Sue e resente as frequentes negligências da segunda em relação ao horário de trocas, enquanto Sue fica horrorizada com a autocomiseração constante de Elizabeth e os seus episódios de compulsão alimentar. Após um episódio particularmente autodestrutivo como Elizabeth, uma Sue perturbada recusa-se a trocar de volta, decidindo permanecer permanentemente no corpo jovem. 3 meses depois, no dia da transmissão de Ano Novo, Sue descobre que o corpo de Elizabeth está completamente esgotado de fluido estabilizador. O fornecedor informa que a única maneira de reabastecer o fluido é trocando novamente para seu corpo original. Quando trocam, Elizabeth se descobre horrivelmente transformada, estando careca, corcunda e deformada. Desesperada para parar o abuso de Sue e do fluido estabilizador, que continua a degradar seu corpo, Elizabeth adquire um soro projetado para eliminar Sue. No entanto, ainda desejando admiração, Elizabeth hesita antes de injetar a seringa de eliminação completa, procedendo para ressuscitar Sue, perturbando o equilíbrio simbiótico e deixando ambos totalmente conscientes. Percebendo a intenção de Elizabeth ao ver a seringa quase vazia, Sue entra em um estado de fúria e mata brutalmente Elizabeth, repetidamente esmagando seu rosto contra um espelho, pisando e chutando-a antes de sair para apresentar o especial de Ano Novo. Sem Elizabeth, o corpo de Sue começa a se deteriorar rapidamente, com 3 dentes, uma unha e uma orelha direita caindo. Em pânico, Sue corre para seu apartamento e tenta criar uma nova versão de si mesma com o soro ativador restante, algo expressamente proibido pelo fornecedor. Isso inadvertidamente cria o monstro Elisa Sue, um híbrido grotesco das duas formas que inclui o rosto de Elizabeth nas costas. Elisa Sue se veste e vai para a transmissão ao vivo com uma máscara improvisada de Elizabeth Sparkle. Quando a criatura sobe no palco e começa a falar com o público,
A máscara cai. A audiência horrorizada entra em caos violento. Um homem decapita Elisa Sui e seu corpo começa a se pulverizar e encharcar a plateia com sangue. O que resta de... Elisa Sui escapa do estúdio e desaba em uma massa de vísceras. O rosto original de Elizabeth emerge, rasteja até sua estrela negligenciada na calçada da fama de Hollywood. Olha para as estrelas, sorri e derrete. Os restos ensanguentados são limpos por uma máquina no dia seguinte. A Substância, vencedor do prêmio de roteiro na mais recente edição do Festival de Cannes, é um filme que mistura body horror e sátira social. A trama gira em torno de Elizabeth Sparkles, Demi Moore, uma celebridade que recorre a uma substância química para rejuvenescer, duplicando sua consciência em um novo corpo, Sue, interpretado por Margaret Qualley. O filme conta com a direção da francesa Coralie Fargeat e explora temas como a obsessão com a juventude e as pressões estéticas impostas às mulheres, especialmente no contexto da mídia e do showbiz. Quem trocaria 5 anos da sua vida pelo corpo perfeito? É a frase que marca um dos primeiros momentos do seriado Fleabag, de Phoebe Waller-Bridge. A protagonista e sua irmã são as únicas a levantarem a mão em meio a uma palestra feminista, um dos mais famosos momentos de comédia da série. Em A Substância, porém, Coralie Fargeat leva o princípio da pergunta além na figura de Elizabeth Sparkles, que, aos 50 anos e prestes a ser substituída pelo estúdio em que trabalha por uma figura mais jovem, tem um encontro com a solução para seus problemas. Uma substância que cria uma versão mais jovem, saudável e bonita de quem utilizar sua dose única. Após contemplar suas escolhas e se sufocar com a perspectiva de desaparecer dos olhos do público, Elizabeth vai atrás da substância, dando início à vida de Sue, uma mulher de 20 e poucos anos, preparada para tomar o lugar de Sparkles. Sob os holofotes e sob a tutoria de Harvey, o longa cobre temas como envelhecimento, cultura de celebridades e culto à juventude sob os olhos do gore e das forças do body horror, utilizando o terror de forma irônica e perturbadora. É no conceito da mutilação do próprio corpo, em prol da aceitação que a narrativa encontra suas forças e seu ponto de partida, e é no ato de se mudar constantemente para seguir um padrão que Elizabeth encontra um destino trágico. O filme se constrói nas lembranças do hagsploitation, uma variação do terror onde o horror se desenvolve justamente nas figuras de mulheres mais velhas. É quase impossível não pensar na Norma Desmond, de Gloria Swanson, quando pensamos na Elizabeth Sparkle de Demi Moore, e o que isso representa em termos de carreira para ambas as mulheres e suas respectivas personagens. Sendo um filme que existe dentro de uma sociedade pautada pelo consumismo sustentado pelo patriarcado, onde mulheres estão fadadas ao medo de engordar e envelhecer, a levar rugas e cabelos brancos como algo a ser temido e negado a todo custo, a substância vomita o desenvolvimento catastrófico de suas personagens. O final de Elizabeth e Sue é dado por como suas versões se sentem quando confrontadas com o que vem no corpo da outra. Um eterno ciclo de comparação e autodestruição. A abordagem de Fargeat não se sustenta em sutilezas e se orgulha disso. A sua mensagem é dada na cara de seu espectador, nos gritos das personagens, no enquadramento do rosto de Margaret Qualley, em um outdoor ou no quadro quebrado de Demi Moore, nos litros de sangue que jorram sempre que possível. Mas o horror em si se desenvolve nas reações de todos os outros personagens em frente às mutações de Elizabeth, considerada o corpo, matriz, e principalmente no comportamento dos homens que as cercam como abutres e as abandonam com a mesma facilidade. É, além de tudo, uma representação da indústria de Hollywood, uma máquina de criar estrelas e de esquecê-las ao menor sinal de imperfeição. Isso é escancarado no terceiro ato, o que pode vir a incomodar alguns, mas para mim, elevou o filme a algo que muitos cineastas hoje em dia temem em fazer. O uso da fotografia e o trabalho de maquiagem durante as transformações de Elizabeth e Sue em A Substância são o ponto principal para a construção de uma mise-en-scène nada sutil. O corredor vermelho, que é cercado por fotos de Elizabeth e depois de Sue, em dado momento é enquadrado afundado em sangue, o que remete ao trabalho de Kubrick em O Iluminado. O filme possui fortes referências do cinema, mas é autossuficiente.
para criar sua própria atmosfera. Que mulheres sofrem com pressão estética não é novidade. Por milhares de anos, fomos ensinadas a odiar nossos corpos e sempre querer mudar algo que seja sobre eles. A substância eleva a busca por esse ideal de aparência ao regurgitar tudo o que o ódio internalizado à própria aparência, ao envelhecimento e que transtornos alimentares, procedimentos estéticos e rituais de beleza nos causa, a eventual corrupção do nosso interior em busca de um exterior considerado valioso no olhar do outro. Esse ódio internalizado toma forma física na narrativa construída por Coralie Fargeat e transforma o gênero do body horror na destruição que compõe a experiência feminina. Inscreva-se no canal, curta e comente o vídeo, por favor. Muito obrigado.